Sem água, a vida é impossível. Isso todo mundo já sabe. Mas você sabia que 2/3 da população mundial pode sofrer o impacto da escassez de água em menos de 15 anos? Isso mesmo, 15 anos, com as secas, contaminação e desmatamento. Mas eu tenho boas notícias também. Existem guardiões da água. Nancy, no México, Carolina, na Colômbia, Dom Galo, no Equador e Zé Roberto, no Brasil, contribuem para cuidar da água com a ajuda de diversas instituições e todos eles fizeram um pacto com o planeta. A vida nas zonas áridas e desérticas do mundo não é fácil para ninguém. O estado de Durango, no México, é uma das regiões com a maior biodiversidade do país. No entanto, a extração ilegal de madeira vem provocando graves estragos no seu ecossistema. A aridez da terra vem forçando os homens a buscar melhores oportunidades no norte, deixando suas mulheres e sua família no meio da seca. Essa é a história da Nancy, uma mulher que, como muitos do seu povoado, tomou a iniciativa de devolver aos campos a água e a fertilidade, e com elas, a esperança da sua gente. Estamos no que era a Serraria de Santiago Baiacora, onde muitas árvores foram destruídas. As pessoas achavam que podiam cortar sem limite e que a madeira nunca acabaria. Mas chegou o dia que não havia mais o que cortar. Então a serraria fechou. Acredito que as chuvas eram atraídas pelas árvores. Antes tínhamos aqui vários salgueiros e acumulava muita água. Mas como começaram a vender e destruir tudo, as árvores foram sumindo daqui e se acabaram. O dinheiro que isso gerou foi todo gasto. E nós ficamos sem o dinheiro e sem a selva. Meu avô conta que eles semeavam nesta época do ano. E com isso mantinham todas as famílias. Mas como não choveu, não haviam de semear. E como manter as suas famílias assim, então eles tiveram que partir. Com isso começou a imigração para os Estados Unidos, porque lá havia oferta de empregos com melhores salários. Muitas mulheres estão sozinhas porque muitos homens partem, mas não voltam. Então ficam aqui sozinhas. Então chegou o projeto das estufas. E é ótimo que uma mulher possa trabalhar em uma estufa. E isso é ótimo porque estão oferecendo uma oportunidade pra gente. A Coca-Cola foi a patrocinadora e nos ajudou a conseguir tudo isso. Eles nos ensinaram a semear e hoje em dia já conseguimos formar a nossa equipe feminina. Esta iniciativa, além de um benefício ambiental, tem um benefício importante na comunidade. Estas estufas são 100% gerenciadas por mulheres que realmente conseguiram uma vida melhor. As mulheres cuidam de uma planta como um filho. Elas são delicadas, atenciosas e dedicam seu tempo a isso. Muitas árvores foram mortas aqui. Eles vinham pra cá, cortavam e transportavam em caixas. E agora, com tudo isso, antes o que morria, agora está nascendo. Eu levanto com a empolgação de ver as mudas. Ver se elas já germinaram, se estão nascendo as folhas. Tudo isso me atrai muito, sabe? Para mim é como lidar com uma pessoa. E tudo foi feito por 4 mulheres. Imagino que não fariam milhares. Gostaria que um dos meus filhos herdasse esse trabalho, pelo menos um deles. Seria emocionante para mim que eles gostassem do que eu faço. Bom, eu me sinto muito feliz, porque eu criei algo. De uma semente eu gerei um pinheiro e hoje ele está aqui. E o meu bebê, no futuro, verá o que eu fiz.
E vai ensinar para os seus filhos também. Essas são as sementes que plantamos para ter uma árvore. Daqui nasce uma árvore como esta. É só cobrir e pronto. Essa é uma das coisas que eu mais adoro no meu trabalho. Ver tudo o que eu consigo fazer, não só por mim, mas pelo meu filho e pelo planeta. Quase a metade da superfície do nosso planeta é composta por zonas áridas. Isso significa dizer que a água é um verdadeiro tesouro. O reflorestamento e o cuidado com as árvores nativas revitalizam os solos, retendo e protegendo a água que se encontra ali. E dessa forma, as raízes podem se alimentar e crescer. Nós somos parte da solução e, por isso, convidamos vocês a fazer um pacto com o planeta. Ela trabalha com The Nature Conservancy, protegendo, adivinham o quê? A água. O Prédio Palácio é uma fazenda localizada no município de Huasca, próximo a Bogotá. Por esse motivo, é muito importante e necessário remover o gado. A criação de gado ameaça uma região de nascente. Primeiro porque os animais, como neste caso as vacas, não são desenvolvidos para terrenos como estes, então começam a compactar o solo e a capacidade de regulação hídrica se perde. Somos uma família de camponeses. Nossa economia basicamente está na criação de gado. Isso é algo que foi passado de geração em geração. Obviamente precisa ser algo economicamente rentável para nós. Cada vez que uma vaca entra em uma fonte de água e faz suas necessidades e todas as suas atividades ali, prejudica todas as nascentes, em qualidade e quantidade. Definitivamente, o problema da região é bem delicado, porque estamos lidando com algo muito frágil, que é uma nascente. Mas existe também a família, que depende disso, vive disso. Então é preciso chegar a acordos onde todos saiam ganhando. Eles como proprietários, nós e todos os bogotanos que dependem dessa água. Estamos trabalhando muito para que seja feita uma mudança da atividade pecuária para o ecoturismo. A reserva de água é um mecanismo de financiamento e de governança que busca a conservação das fontes de água nas partes altas das bacias para benefício dos usuários da cidade. A Coca-Cola uniu-se à reserva de água para levar um projeto específico que é o reabastecimento de água na América Latina. Para isso, temos uma equipe de campo muito importante. A equipe socializa o tema em nível comunitário, principalmente porque serão eles nossa população-chave. Oi, como vai? Bem? Todos os acordos são complicados. Toda negociação é complicada. Nós não queremos lesar ninguém. Somos conservadores e queremos preservar o ambiente. A ideia é chegar a um meio termo e também selar um bom acordo. Queremos aproveitar este espaço tão importante de acordo com aquilo que propusemos. Queremos assinar uma carta de interesse na qual nos comprometemos com os proprietários e com a reserva de água de Bogotá a seguir o nosso trabalho. O pensamento do conservar é bom, tem sido uma mudança enorme. Quando chegarmos a um acordo e garantirmos um compromisso, será uma grande alegria. Será algo como eu cumpri uma parte da minha missão nessa vida. Existe um compromisso de servir e devolver ao planeta tudo aquilo que ele nos fornece todos os dias. Muitas vezes não somos conscientes disso, mas sem isso, sabe, não faria nenhum sentido estarmos aqui. Um acordo, como o que Carolina e a família Alméciga fizeram com o ecossistema montanhoso colombiano, o páramo, é um grande ponto de partida. Um ecossistema recuperado e sustentável dará frutos para as novas gerações. Agora, imagine só como é se entregar durante a vida toda à conscientização ecológica. Essa é a história de Dom Galo, um camponês do Equador que há muito tempo vem liderando processos de reflorestamento e cuidando da água nos arredores de Quito.
Tom Galo ama, dá valor e entende sua terra mais do que qualquer coisa nesse mundo. Meus pais e nós fomos uns dos primeiros a cortar árvores. Não tínhamos noção do dano que estávamos causando ao ambiente. Havia bastante água aqui. Havia um rio ali e a água escorria ali por cima. Agora está seco, já não há mais água. Sei que as árvores atraem chuva, e atraindo chuva, teremos água. Quando ocorre um desflorestamento, vemos que a água vai embora. A chuva se afasta, e isso é muito preocupante. Eu me dedico, desde que entendi a situação, a proteger a natureza e buscar atividades sociais em prol da comunidade. Aqui existe a liberdade do ar livre, o ambiente, especialmente cuidar das nossas espécies nativas, e isso enche de vida nossos campos. Fui dispensado do meu trabalho nas fazendas por organizar as pessoas. Nesse dia eu disse: eu posso sair do trabalho, mas não da terra. Um dia voltarei e quem sairá é aquele que me expulsou. Nós temos que estar na terra. Tive a experiência de viver na cidade de Quito. Isso para mim foi algo como viver em um cárcere. Eu trabalhava muito por horas e no tempo livre estudei. Me reuni com pessoas que buscavam também uma mudança e o bem-estar social para a comunidade. Com o passar dos anos, a terra passou a ser nossa. E aquilo que eu falei se cumpriu. Voltei e pude dizer: voltei e você vai embora. Uma mudança radical na exploração e libertação. Voltei para a terra, havia sol, o campo me recebeu de volta. É algo muito emocionante, é como voltar a viver. Nós que vivemos aqui naturalmente nas nascentes andinas, que protegemos o bosque da América Latina, somos privilegiados de ter água para a vida toda. Pensamos que será bem difícil se não fizermos uma conservação e proteção adequada do meio ambiente. As reservas de água possuem um conceito muito simples. Basicamente, temos usuários de água que se comprometem com o cuidado das bacias, como no caso da FONAG. O primeiro caso de sucesso que temos aqui e que foi exportado para toda a América Latina. A reserva de água nos ajudou muito, não só na melhor produção de água, mas também na sua conservação. Estamos dando um exemplo no cuidado e uso adequado da água. Agora estamos em constante preparo para evitar o desperdício. É muito mais barato. Além disso, traz mais benefícios locais investindo no cuidado da água. É uma solução que traz benefícios para a comunidade, traz benefícios para os usuários e traz benefícios a longo prazo diante de grandes problemas, como a mudança climática e como a crise de escassez da água. É ótimo ver o resultado e os rostos felizes com os projetos nos quais participam em defesa do meio ambiente, as pessoas que fazem parte e se comprometem com as suas ações. Porque no final das contas, são as comunidades que irão proteger seu ecossistema e vão garantir que todas as árvores que estão semeando, todas as ações que estão desenvolvendo, sejam sustentáveis a longo prazo. A Fundação Coca-Cola, junto com a FONAG, tem feito um trabalho importante no reflorestamento de quase 200 hectares. Conseguimos integrar as pessoas e mostrar que a organização é fundamental para desenvolver uma comunidade.
Ele sempre nos ajuda e nós estamos com ele. Desde Quito, ele sempre nos guiava para as fazendas. Sem união, jamais haveria progresso. Ele é uma boa pessoa, nos ajuda em tudo, a toda a população de El Carmen. Enquanto existirmos, enquanto a alma estiver no corpo, vamos defender nossa ideologia. E viva Galito! E viva nosso bairro! Nasci aqui e aqui vou morrer. Você sabia que a Amazônia possui 20% da água doce do planeta e que conta com 6 milhões de quilômetros quadrados de floresta? É simplesmente o paraíso. Mas a extração indiscriminada de árvores ameaça seriamente a floresta. Será que nesse lugar tão inóspito e remoto encontraremos homens e mulheres que tenham um pacto com o planeta? A Amazônia representa 1/3 das florestas tropicais do planeta e abriga aproximadamente 30 milhões de espécies animais e vegetais. Aqui crescem e se desenvolvem milhões de árvores, fazendo fotossíntese e transpirando, liberando vapor d'água. Ou seja, aqui vive uma fábrica de água. E é por isso que a extração irresponsável de árvores é uma atividade que afeta sensivelmente o equilíbrio desse ecossistema e põe em risco o nosso futuro. Ainda bem que existem aqueles que entendem essa necessidade vital e que fizeram um pacto com o planeta. Essa é a história do Zé Roberto, um homem que passou de cortador de árvores a protetor, convertendo-se em guarda florestal. E nós embarcava aquela madeira todinha e a gente ia pegar à noite. Só era à noite. A pergunta que nós nos fazíamos para nós mesmos era: e agora? Será que a gente vai conseguir passar? O circo estava se fechando para nós, a fiscalização já sabia quem era quem, e eles já falavam que a qualquer momento ia dar um cerco na gente, ia cercar, ia pegar todo mundo. Uma árvore chega a produzir 1000 litros de água por dia. Então, se faltar água à floresta, ela entra em colapso, da mesma forma como o corpo humano. As pessoas são estimuladas por fatores econômicos a desmatar. Qual era o nosso objetivo naquele momento? Era financeiro. Estar preocupado com a floresta, para nós não fazia diferença. Com a seca, aumenta a frequência de incêndios. Com o aumento da frequência de incêndios, diminui a chuva. E com essa diminuição da chuva, a floresta seca ainda mais. A extração de madeira era o que tinha para me sustentar a minha família, mas não existia bem porque as coisas não estavam dando assim futuro para a gente. Nós precisamos de arranjos produtivos que sejam capazes de fazer com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. Mas a vontade era muito grande de fazer a mudança na época, né? Isso começou devido à necessidade que nós tínhamos de agora buscar uma alternativa para nós tentar continuando fazer a nossa atividade mais legalmente. Todo mundo foi se conscientizando agora de que não mais aquela vida que levava antes de chegar na mata e derrubando as árvores e tirando madeiras e mais madeira. A conscientização começou com o programa Bolsa Floresta. Para a exploração de madeira de forma sustentável. Então a gente tem 9 planos de manejo licenciados aqui na comunidade, são mais de 70 famílias envolvidas nessa atividade. Antes, quando não era legalizada, as famílias tinham que de uma forma quase que clandestina explorar e correndo perigos de perder tudo, de estar se escondendo. Então o programa Bolsa Floresta tem uma parte educativa. Para quê?
para que assim eu comece agora a começar a preservar mais. Veio a Fundação Amazônia Sustentável trabalhando em parceria com grandes empresas, por exemplo, Coca-Cola, que deu um incentivo e oportunidade para as pessoas que moram na floresta, né? Dando qualidade de vida. Nós somos como se fosse hoje aqui os guardiões da floresta. Hoje meu filho tem 17 anos, nunca derrubou uma árvore. Eu tenho amor por isso aqui, gosto disso aqui. Por isso hoje eu sou líder da associação que representa 19 comunidades, porque amo. Sabendo que o Amazonas hoje era o pulmão do mundo e hoje passou a ser o pulmão e o coração do mundo. Desde Durango, no México, até o Amazonas brasileiro, passando pelos ecossistemas montanhosos, páramos da Colômbia e Equador, vimos 4 histórias de heróis que tomaram seriamente o trabalho de guardiões da água e da terra onde vivem. Eles são um testemunho vivo de que juntos podemos construir um mundo melhor. É fácil, a gente consegue. Basta entender o ambiente que nos rodeia, amá-lo e protegê-lo. Eu sou o Cazé e convido todos vocês a fazer um pacto com o planeta. Versão brasileira Dublin Company Campinas. A vida nas zonas áridas e desérticas do mundo não é fácil para ninguém. O estado de Durango, no México, é uma das regiões com a maior biodiversidade do país. No entanto, a extração ilegal de madeira vem provocando graves estragos no seu ecossistema. A aridez da terra vem forçando os homens a buscar melhores oportunidades no norte, deixando suas mulheres e sua família no meio da seca. Essa é a história da Nancy, uma mulher que, como muitos do seu povoado, tomou a iniciativa de devolver aos campos a água e a fertilidade, e com elas, a esperança da sua gente. Estamos no que era a Serraria de Santiago Baiacora, onde muitas árvores foram destruídas. As pessoas achavam que podiam cortar sem limite e que a madeira nunca acabaria. Mas chegou o dia que não havia mais o que cortar. Então a serraria fechou. Acredito que as chuvas eram atraídas pelas árvores. Antes tínhamos aqui vários salgueiros e acumulava muita água. Mas como começaram a vender e destruir tudo, as árvores foram sumindo daqui e se acabaram. O dinheiro que isso gerou foi todo gasto. E nós ficamos sem o dinheiro e sem a selva. Meu avô conta que eles semeavam nesta época do ano. E com isso mantinham todas as famílias. Mas como não choveu, não haviam de semear. E como manter as suas famílias assim, então eles tiveram que partir. Com isso começou a imigração para os Estados Unidos, porque lá havia oferta de empregos com melhores salários. Muitas mulheres estão sozinhas porque muitos homens partem, mas não voltam. Então ficam aqui sozinhas. Então chegou o projeto das estufas. E é ótimo que uma mulher possa trabalhar em uma estufa. E isso é ótimo porque estão oferecendo uma oportunidade pra gente. A Coca-Cola foi a patrocinadora e nos ajudou a conseguir tudo isso. Eles nos ensinaram a semear e hoje em dia já conseguimos formar a nossa equipe feminina. Esta iniciativa, além de um benefício ambiental, tem um benefício importante na comunidade.
Estas estufas são 100% gerenciadas por mulheres que realmente conseguiram uma vida melhor. As mulheres cuidam de uma planta como um filho. Elas são delicadas? Exemplo no cuidado e uso adequado da água. Agora estamos em constante preparo para evitar o desperdício. É muito mais barato. Além disso, traz mais benefícios locais investindo no cuidado da água. É uma solução que traz benefícios para a comunidade, traz benefícios para os usuários e traz benefícios a longo prazo diante de grandes problemas, como a mudança climática e como a crise de escassez da água. É ótimo ver o resultado e os rostos felizes com os projetos nos quais participam em defesa do meio ambiente as pessoas que fazem parte e se comprometem com as suas ações. Porque no final das contas são as comunidades que irão proteger seu ecossistema e vão garantir que todas as árvores que estão semeando, todas as ações que estão desenvolvendo sejam sustentáveis a longo prazo. A Fundação Coca-Cola, junto com a FONAG, tem feito um trabalho importante no reflorestamento de quase 200 hectares. Conseguimos integrar as pessoas e mostrar que a organização é fundamental para desenvolver uma comunidade. Ele sempre nos ajuda e nós estamos com ele. Desde Quito, ele sempre nos guiava para as fazendas. Sem união, jamais haveria progresso. Ele é uma boa pessoa, nos ajuda em tudo, a toda a população de El Carmen. Enquanto existirmos, enquanto a alma estiver no corpo, vamos defender nossa ideologia. E viva Galito! E viva nosso bairro! Nasci aqui e aqui vou morrer. Você sabia que a Amazônia possui 20% da água doce do planeta e que conta com 6 milhões de quilômetros quadrados de floresta? É simplesmente o paraíso. Mas a extração indiscriminada de árvores ameaça seriamente a floresta. Será que nesse lugar tão inóspito e remoto encontraremos homens e mulheres que tenham um pacto com o planeta? A Amazônia representa 1/3 das florestas tropicais do planeta e abriga aproximadamente 30 milhões de espécies animais e vegetais. Aqui crescem e se desenvolvem milhões de árvores, fazendo fotossíntese e transpirando, liberando vapor d'água. Ou seja, aqui vive uma fábrica de água. E é por isso que a extração irresponsável de árvores é uma atividade que afeta sensivelmente o equilíbrio desse ecossistema e põe em risco o nosso futuro. Sem água, a vida é impossível. Isso todo mundo já sabe. Mas você sabia que 2/3 da população mundial pode sofrer o impacto da escassez de água em menos de 15 anos? Isso mesmo, 15 anos, com as secas, contaminação e desmatamento. Mas eu tenho boas notícias também. Existem guardiões da água. Nancy, no México, Carolina, na Colômbia, Dom Galo, no Equador e Zé Roberto, no Brasil, contribuem para cuidar da água com a ajuda de diversas instituições e todos eles fizeram um pacto com o planeta. A vida nas zonas áridas e desérticas do mundo não é fácil para ninguém. O estado de Durango, no México, é uma das regiões com a maior biodiversidade do país. No entanto, a extração ilegal de madeira vem provocando graves estragos no seu ecossistema. A aridez da terra vem forçando os homens a buscar melhores oportunidades no norte, deixando suas mulheres e sua família no meio da seca.
Essa é a história da Nancy, uma mulher que, como muitos do seu povoado, tomou a iniciativa de devolver aos campos a água e a fertilidade, e com elas, a esperança da sua gente. Estamos no que era a Serraria de Santiago Baiacora, onde muitas árvores foram destruídas. As pessoas achavam que podiam cortar sem limite e que a madeira nunca acabaria. Mas chegou o dia que não havia mais o que cortar. Então a serraria fechou. Acredito que as chuvas eram atraídas pelas árvores. Antes tínhamos aqui vários salgueiros e acumulava muita água. Mas como começaram a vender e destruir tudo, as árvores foram sumindo daqui e se acabaram. O dinheiro que isso gerou foi todo gasto. E nós ficamos sem o dinheiro e sem a selva. Meu avô conta que eles semeavam nesta época do ano. E com isso mantinham todas as famílias. Mas como não choveu, não haviam de semear. E como manter as suas famílias assim, então eles tiveram que partir. Com isso, Isso mesmo, 15 anos, com as secas, contaminação e desmatamento. Mas eu tenho boas notícias também. Existem guardiões da água. Nancy, no México, Carolina, na Colômbia, Dom Galo, no Equador e Zé Roberto, no Brasil, contribuem para cuidar da água com a ajuda de diversas instituições e todos eles fizeram um pacto com o planeta. A vida nas zonas áridas e desérticas do mundo não é fácil para ninguém. O estado de Durango, no México, é uma das regiões com a maior biodiversidade do país. No entanto, a extração ilegal de madeira vem provocando graves estragos no seu ecossistema. A aridez da terra vem forçando os homens a buscar melhores oportunidades no norte, deixando suas mulheres e sua família no meio da seca. Essa é a história da Nancy, uma mulher que, como muitos do seu povoado, tomou a iniciativa de devolver aos campos a água e a fertilidade, e com elas, a esperança da sua gente. Estamos no que era a Serraria de Santiago Baiacora, onde muitas árvores foram destruídas. as pessoas achavam que podiam cortar sem limite e que a madeira nunca acabaria. Mas chegou o dia que não havia mais o que cortar. Então a serraria fechou. Acredito que as chuvas eram atraídas pelas árvores. Antes tínhamos aqui vários salgueiros e acumulava muita água. Mas como começaram a vender e destruir tudo, as árvores foram sumindo daqui e se acabaram. O dinheiro que isso gerou foi todo gasto. E nós ficamos sem o dinheiro e sem a selva. Meu avô conta que eles semeavam nesta época do ano. E com isso mantinham todas as famílias. Mas como não choveu, não haviam de semear. E como manter as suas famílias assim, então eles tiveram que partir. Com isso começou a imigração para os Estados Unidos, porque lá havia oferta de empregos com melhores salários. Muitas mulheres estão sozinhas porque muitos homens partem, mas não voltam. Então ficam aqui sozinhas. Então chegou o projeto das estufas. E é ótimo que uma mulher possa trabalhar em uma estufa. Isso é ótimo, porque estão oferecendo uma oportunidade. Existe um compromisso de servir e devolver ao planeta tudo aquilo que ele nos fornece todos os dias. Muitas vezes não somos conscientes disso, mas sem isso, sabe, não faria nenhum sentido estarmos aqui. Um acordo, como o que Carolina e a família Alméciga fizeram com o ecossistema montanhoso colombiano, o páramo, é um grande ponto de partida. Um ecossistema recuperado e sustentável dará frutos para as novas gerações. Agora,
Imagine só como é se entregar durante a vida toda à conscientização ecológica. Essa é a história de Dom Galo, um camponês do Equador que há muito tempo vem liderando processos de reflorestamento e cuidando da água nos arredores de Quito. Dom Galo ama, dá valor e entende sua terra mais do que qualquer coisa nesse mundo. Meus pais e nós fomos uns dos primeiros a cortar árvores. Não tínhamos noção do dano que estávamos causando ao ambiente. Havia bastante água aqui. Havia um rio ali e a água escorria ali por cima. Agora está seco, já não há mais água. Sei que as árvores atraem chuva, e atraindo chuva, teremos água. Quando ocorre um desflorestamento, vemos que a água vai embora. A chuva se afasta, e isso é muito preocupante. Eu me dedico, desde que entendi a situação, a proteger a natureza e buscar atividades sociais em prol da comunidade. Aqui existe a liberdade do ar livre, o ambiente, especialmente cuidar das nossas espécies nativas, e isso enche de vida nossos campos. Fui dispensado do meu trabalho nas fazendas por organizar as pessoas. Nesse dia eu disse: eu posso sair do trabalho, mas não da terra. Um dia voltarei e quem sairá é aquele que me expulsou. Nós temos que estar na terra. Tive a experiência de viver na cidade de Quito. Isso para mim foi algo como viver em um cárcere. Eu trabalhava muito por horas e no tempo livre estudei. Me reuni com pessoas que buscavam também uma